dentro de uma história ali, e diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. A Bíblia, nesse texto e em outros textos dela, nos ensina, nos mostra que existe um único Deus, que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, que está sempre conosco. E essa ideia precisa estar sempre fixa em nossa mente, não deixando com que outras coisas se tornem o nosso Deus em nossas vidas. E é por isso que eu quero louvar junto com você o hino Tu És o Meu Deus, que a gente adore, louve e engrandeça esse Deus que cuida de nós. Você que está em casa, cante conosco também. Tua presença Amém. Tu és o meu Deus. Essa é a frase que eu gostaria de gravar na minha e na sua mente. Nós temos um único Deus que cuida de mim e de você.
Mas esse Deus também pede que nós tenhamos uma coisinha muito importante no decorrer de toda a nossa vida, que é o tal do relacionamento. É uma coisinha que às vezes falta tempo, falta circunstâncias e tal, mas é muito importante. Deus pede que a gente esteja sempre com Ele, em contato com Ele. E dessa maneira, através do relacionamento, Deus quer restaurar a cada um de nós. Através da Bíblia, de orações, de testemunhos, Deus quer nos abençoar. E acho que a palavra que eu gostaria de usar é restaurar. Restaurar o amor dele dentro de cada um de nós. E o hino que eu quero cantar com você nessa noite, assim que o CD começar a tocar, eu queria convidar você que está aqui conosco a se colocar em pé e juntos nós cantarmos o hino Restaura. Pode colocar para nós, e assim que você começar a cantar este hino, comece a refletir um pouquinho, muitas coisas que precisam ser restauradas na sua vida também. Vamos cantar juntos, vamos ficar em pé. De reverência e adoração ao nosso Deus, queria convidá-los, aqueles que puderem, a se colocar de joelhos para nós fazermos uma oração. Você que está em casa, se for possível, convidamos você também a participar conosco.
Grandioso Deus, grandioso Pai, nós agradecemos por todo o cuidado e proteção que o Senhor tem tido com cada um de nós. Se estamos aqui nesse momento, adorando, através da internet, se estamos tendo essa oportunidade, é porque o Senhor cuida de nós e nos chamou mais essa noite para adorarmos o Teu nome. Nós queremos agradecer pelo cuidado e proteção, pelas misericórdias, e pedir que o Senhor se faça presente neste culto de louvor, de adoração, para que Tua palavra chegue ao nosso coração, conforme o Senhor deseja, para podermos sermos transformados, restaurados para aquilo que o Senhor deseja. Obrigado pelo cuidado conosco, contigo guiando, conduzindo este culto. Abençoe cada um que está adorando o Senhor nesse momento, juntamente conosco aqui, em nome de Jesus. É o que a gente ora. Amém. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou ao seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. E antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou ao seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. E quando que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou
explica, ninguém explica. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Muito bem, meu boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos, né? Mais um culto de domingo, um culto evangelístico, onde podemos, como irmãos, estarmos juntos, adorarmos a Deus, participarmos, estudarmos a Bíblia juntos, né? Aqueles que estão em casa também, sejam todos bem-vindos. Obrigado por você escolher aí a página da igreja para se conectar e participar do culto, né? Que todos nós possamos, mesmo diante disso tudo, estarmos nesse ritmo aí de participação dos cultos, mesmo online, para a gente poder não perder o hábito, né? De adorar a Deus nos cultos da igreja. Então, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe para que possamos continuar aí animados enquanto o pessoal não resolva liberar para todo mundo vir para a igreja, né? Só estão querendo e tudo, mas temos que ter paciência aí por enquanto, né? As coisas estão voltando ao normal, né? E assim por diante. Eu estou retornando às visitas devagarinho. Daqui um dia eu vou botar no grupo lá que quem quiser visita, eu vou com máscara, tiro o sapato, jogo para um canto, sento longe do irmão e vou lá orar com você, porque não dá para ficar muito tempo nesse negócio aí, né? Mas aos poucos nós vamos retornando aí à realidade, convivendo com o vírus enquanto não aparecer a vacina, né? Para picar todo mundo aí, dá tudo certo, né? Muito bem. Eu quero só avisar os irmãos de que a Ismari está organizando a questão dos livros. Nós tivemos uma comissão esses dias e nós decidimos dedicar metade dos livros que estão ali para a gente começar a trabalhar com um amigo, um parente, uma pessoa interessada em entregar um livro, e a outra metade fica a princípio para outubro, aquela campanha que todo mundo sai para a rua, né? Então, se você tem um amigo, um parente, uma pessoa que você queira entregar um livro, e você não está podendo frequentar a igreja, você vem aqui antes do culto, durante o culto, passa ali e pega, ou no sábado à tarde, o pessoal está por aqui, e você pega ali uma quantia que ela determinou aí para cada membro, por enquanto, para ir entregando, né? E vamos aproveitar esse material aí, para o pessoal poder ler aí enquanto estão em casa, né? Muito bem. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, o versículo 17. Esse será o texto base da mensagem. Nós vamos navegar para outros textos linkados a esse, que sustenta a nossa mensagem, mas esse será o texto base. Eu estarei voltando nesta ideia o tempo inteiro, porque esse é o assunto de hoje, né? Já foi colocado ali, eu não escrevi nada, mas pela tela ali já dá para você ter uma noção, né? Várias igrejas, alguém olhando e uma pergunta, né? O tema de hoje, ele é mais doutrinário, mais evangelístico, assim, né? É um sermão textual, não um sermão expositivo. Então, como que eu posso identificar
a igreja verdadeira? Este é um tema assim, um pouco mais pesado, porque eu preciso ter convicção de que a igreja pelo qual eu professo a minha fé, né, onde eu deposito a minha fé, eu preciso ter convicção de que esta igreja está seguindo o caminho certo, né? Entre tantas religiões, essa é uma grande pergunta que existe por aí, né? Entre tantas religiões, como que eu posso saber se a igreja que eu frequento está realmente fundamentada na Bíblia como igreja verdadeira ou como a igreja de Deus na terra, né? Entre tantas que existem por aí. Eu já encontrei pessoas dizendo, pastor, eu já nem sei para onde eu vou mais. Já fui em tantas igrejas, todo mundo fala que é a igreja verdadeira, né? Ninguém fala que a igreja dele é falsa. É verdade, né? E para piorar, nós não encontramos na Bíblia Sagrada, nem de Gênesis até o Apocalipse, um capítulo de um livro que diga assim, a igreja verdadeira é, e aparece o nome da igreja. Não tem. Então, na Bíblia nós encontramos as características baseadas nos princípios, na palavra de Deus, que nos dá segurança para saber se realmente a igreja que eu conheço, que a pessoa fala ou que frequento, é a igreja verdadeira ou não. Mais ou menos assim, você recebe um telefonema num fim de ano, né, Natal, Ano Novo, o pessoal gosta de visitar o pessoal, né? Recebe um telefonema lá do outro lado do país, dizendo o seguinte, olha, eu sou o seu tio, você não me conhece, eu estou indo de avião ou de ônibus a São Paulo, quero que você me espere lá na rodoviária, a empresa é tal, e a plataforma, ou alguns lugares fala outro nome, que o ônibus vai parar, é esta 32 na rodoviária. Então, eu quero que você me espere lá, tá bom? E desliga o telefone. Como que você vai identificar o seu tio lá na rodoviária se ele não passa as características dele, né? Fica muito difícil, fica complicado. Desce um monte de gente e você não sabe exatamente. Mas se ele diz o seguinte, olha, eu tenho por volta de 1,70 m, 1,80 m, tenho 75 anos, sou magro, careca, né? Estou com uma camisa verde, uma calça preta, uma mala azul, uso um chapéu, uso óculos e tenho bigode, uso bigode também, né? Então, sou moreno, fica fácil, né? Porque a pessoa olha, vai descendo, diz aqui, ó, ele já é um pouco mais forte. Não é esse aí, ele é magro, né? É um senhor também, mas não usa bigode, não é ele. Então, daqui a pouco, ele dá uma olhada no geral, nas características, e ele identifica, não, é o meu tio. Por acaso você é o Geraldo? Ah, sim, sou Geraldo, ok, então prazer e tal, e assim por diante, né? Na Bíblia, ela apresenta características. E quando você olha as características como um todo, isso esclarece na sua cabeça, né? Então, nós vamos começar aqui. Se você quiser aí anotar num papel esses textos, porque é uma sequência de textos, né, linkados a este assunto. E como um bom cristão, a um momento desse você vai ser questionado aí e você vai ter que dar a razão da sua fé e alguém explicar como que você pode me convencer de que a igreja verdadeira é essa que você frequenta e assim por diante, né? E você vai precisar de conversar com a pessoa e é bom que você tenha aí esses textos anotados, né? Muito bem, encontrar Apocalipse 12, versículo 17, feche seus olhos aí, nós vamos fazer uma oração e vamos começar aqui então. Querido Deus, nesse momento nós vamos folhear as páginas das Sagradas Escrituras. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para termos o entendimento e podermos ter convicções no nosso coração, baseado nas características de que a instituição, a igreja que nós professamos nossa fé, é a igreja baseada na palavra de Deus. Fique conosco, nos abençoe agora, por Jesus. Amém. Vamos lá, esse texto é conhecidíssimo, né? Capítulo 12, versículo 17, na minha Bíblia, diz assim, irou-se, obrigado moça, vai passando para mim lá que eu vou, está o texto ali, diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se
em pé sobre a areia do mar. Bom, como é comum, isso é muito pregado e muito falado, não é novidade para ninguém, que dragão em Apocalipse significa Satanás, está descrito aqui no livro do Apocalipse. A mulher é a igreja, né, de forma simbólica, não é uma pessoa do sexo feminino, e sim a igreja. Então diz aqui que Satanás, a grande serpente, né, o dragão, irou-se, ficou bravo contra a mulher, ou seja, o diabo, ele ficou irado contra a igreja e foi fazer peleja, guerra contra os restantes da sua descendência ou quem professa a fé desta igreja. Capítulo 12 aparece a igreja aqui na figura da mulher, a igreja verdadeira. Quando se estuda o capítulo 12, a gente percebe isso. Mas nós temos depois o capítulo 17 de Apocalipse, que aparece lá a igreja, a escarlata, a prostituta e assim por diante, que usa algumas expressões ali, relacionada à igreja que não é a verdadeira. Mas só citando, não vamos mexer com Apocalipse 17. Então, veja bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só esse texto aqui já seria o suficiente para nós termos uma conclusão clara, sem muita interpretação, para entendermos essa questão. Veja bem, se porventura, aqui está de forma clara no capítulo 12, a alusão a esta igreja, do capítulo 12, a igreja verdadeira. Mas veja bem, se o dragão está irado e quer fazer guerra contra esta igreja, minha pergunta é o seguinte: o dragão ficaria irado contra uma igreja falsa? Não. É uma lógica simples. Então, se o dragão está irado, se o dragão está bravo contra esta igreja e contra os seus seguidores, é porque esta igreja, obviamente, pela lógica, ela é uma igreja verdadeira. Não precisa nem estudar o capítulo 12 para chegar a essa conclusão e outros textos. Então, de forma clara, diz aqui que esta igreja ela é verdadeira. Agora, a segunda parte do texto diz assim, que os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé como a areia do mar. Eu vou me deter mais aqui na primeira parte, porque também está relacionado com o sinal da igreja, né, a questão do dom profético, primariamente o Velho e o Novo Testamento, e depois na pessoa de Ellen White, que a igreja que estaria sendo a igreja de Deus nos últimos dias, receberia o dom profético, e nós entendemos assim, mas eu também não vou entrar nesse assunto, porque senão eu não consigo focar no assunto que é o assunto de hoje. Então veja bem, diz que esta igreja que o diabo estava perseguindo, fazendo guerra, irado e bravo contra essa igreja, e contra os seus descendentes, e contra os seus seguidores, esta igreja, ela guarda os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Bom, se guarda os mandamentos de Deus, esta é a característica principal. Então, fica fácil. Eu tenho que prestar atenção se a igreja que eu frequento, ou que eu ouço falar, ou que eu conheço, se no seu quadro doutrinário existe a guarda dos mandamentos. Está no plural. E se são os mandamentos, são quantos? 7, 8, 9, 10. A Bíblia diz que são 10. Eu sei que vocês conhecem, mas por uma questão aqui de sequência de pensamento, eu vou convidar vocês. Passa para mim, Bruna, por favor, aí a próxima tela. Passa o texto e aparecer Êxodo lá. Volta comigo, só para a gente relembrar. Aqui, Êxodo capítulo 20. O versículo 13 em diante, que está aqui. Eu vou fazer uma leitura descorrida, rápida aqui, só para a gente relembrar quais são os mandamentos que estão vinculados à questão da característica lá. Então diz assim: não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mandamento número 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4º mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o seu boi, nem o jumento, e nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Só para a gente relembrar, ok? Aqui estão os 10 mandamentos. Então, o que esse texto tem a ver com o tema, que é como identificar a igreja verdadeira. Apocalipse diz o seguinte, que a igreja verdadeira tem como característica principal a guarda dos mandamentos. Então, a igreja, para ser considerada a igreja verdadeira, ela precisa, no seu quadro doutrinário, estar os 10 mandamentos. Do 1º até o 10º. Porque não são 5, 7, 8, 9, são 10. Então, aqui já ficou um pouco mais fácil, porque se você observar aqui nos primeiros mandamentos, tem algumas igrejas com algumas dificuldades, porque envolve adoração de ídolo, de imagem e assim por diante, né? Depois você vai seguindo, você percebe que o pessoal é bem tranquilo em relação aos outros mandamentos. Só tem um aqui que tem uma certa dificuldade, que é o 4º mandamento, que o pessoal, de certa forma, não dão importância, menosprezam, não obedecem, mas faz parte dos 10 mandamentos. Então, só para ficar claro, os 10 mandamentos estão sendo citados lá como características, os mandamentos, como características da igreja verdadeira. Ou seja, a igreja, para ser considerada a igreja verdadeira, precisa de guardar os mandamentos. E os mandamentos são 10. Só para a gente iniciar aqui. Veja bem, algumas pessoas podem dizer o seguinte, bom, o 4º mandamento, nós não acreditamos por causa disso, e trazer um monte de razões ali. Então, o assunto hoje não é a questão da guarda do sábado, mas eu vou aqui dar uma trabalhada nessa questão, porque tem a ver com os 10 mandamentos, e a igreja, para ser considerada igreja verdadeira, ela precisa de estar fundamentada no seu corpo doutrinário, os 10 mandamentos. Isso precisa de ficar claro. Então, veja bem, por favor, você passa ali, porque eu quero colocar esse texto e depois voltar de novo. Vamos comigo lá no livro de Mateus, capítulo 22. Vamos lá para o Novo Testamento. Mateus 22, 37 até o 40. Olha lá, Mateus 22, 37 até o 40. Então diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Ou seja, amar a Deus é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o que algumas pessoas dizem? Diz o seguinte: pastor, fique tranquilo, não se preocupe com os detalhes.
Você tem 2 mandamentos. O Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, Jesus disse que são 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, estão resolvidos todos os nossos problemas. Não se preocupe com esse negócio de princípio, de guarda de mandamentos. Isso aí é periférico. Se concentra em guardar 2 mandamentos. Claro que a pessoa esquece de ler o 40 aqui, que ele é importante. Diz que desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Quando essa expressão lei se refere ao Pentateuco, os 5 primeiros livros. E os profetas, o restante do Velho Testamento, até porque ainda não tinha o Novo Testamento. Então, a Bíblia está dizendo assim, que desses 2 mandamentos depende do Velho Testamento todo, envolvendo todos os princípios. Mas, veja bem, são 2 mandamentos. Então a pessoa diz o seguinte, olha, essa história de guardar todos os mandamentos, porque eles são características da igreja verdadeira, não é necessário. Este 4º aqui é bobagem. Não precisa de guardar. Por quê? Porque agora se tornaram 2. Então é bem simples. Então volta, Bruna, por favor, lá no texto anterior, de Êxodo ali, pode voltar. Isto, obrigado. Então, o que as pessoas dizem aqui? Elas dizem o seguinte, olha, agora não são 10 mais, agora são só 2. E amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, resolvido. Mas acontece que eu vou fazer aqui uma pergunta lógica também. Se eu faço ou tenho outro Deus na minha vida, a não ser o Deus verdadeiro, estou amando a Deus? Claro que não. Se porventura eu fazer uma imagem e adorar, estou amando a Deus? Se eu falar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus em vão, eu estou amando a Deus? Claro que não. E aí nós vamos para o 4º mandamento lá. Por favor, Bruna. Isso. Aí nós vamos para o 4º mandamento. Volta um pouquinho ali. Se eu deixar de guardar o sábado, de viver este princípio aqui, o 4º mandamento, eu estou amando a Deus? Não, por quê? Porque foi Ele que estabeleceu. É criação dEle. É a ideia dEle. Então, se eu não guardar o sábado, significa que eu também não amo a Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, é o mesmo que eu guardar os primeiros 4 mandamentos, que foi o que Moisés deu lá no monte. Numa tábua, 4 mandamentos, que está relacionado a Deus, ofensa direta a Deus. Então, esses primeiros 4 mandamentos, se a pessoa, porventura, ela amar a Deus, ela guarda os 4 mandamentos. Se ela guarda os 4 mandamentos, ela ama a Deus. Claro, guardar no contexto bíblico, né? Não como um dever, uma obrigação, mas na questão do amor e assim por diante. Agora, nós vamos seguir aqui no 5, né? A partir do versículo 5, o pecado aqui está relacionado a pessoas. Então, os 6 mandamentos estão relacionados a pessoas. Se eu deixar de honrar meu pai e minha mãe, eu estou amando o meu próximo? Não. Se porventura eu matar alguém, estou amando, aí é aberração, né? Se eu matar, que legal, eu amei tanto, matei, né? Claro que é óbvio que não. Se eu matei porque eu não amo, se porventura eu adulterar, eu estarei amando o meu próximo, primeiramente a minha esposa e depois todas as pessoas envolvidas? Claro que não. Passa lá, por favor. Se porventura eu roubar as coisas, né? Aí o professor, né? Eu vou lá, roubo um negócio, falo, eu amo você e tal. Se eu levei o teu relógio bonito que você comprou e pagou caro, né? É óbvio que não. Se porventura eu mentir, usar falso testemunho, estou amando a pessoa? Claro que não. Se porventura eu cobiçar as coisas do meu próximo, estou amando o meu próximo? Aqui é o meu próximo, às vezes eu confundo aqui. Amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo. Os 6 mandamentos, eles estão relacionados a amar o próximo. 6 mandamentos estão relacionados a amar o próximo. Então, se eu guardo esses 6 mandamentos dentro do contexto bíblico, eu amo o próximo. Se porventura eu amo o próximo, eu guardo esses 6 mandamentos. Então é uma lógica. Quando Jesus disse, olha, vocês têm 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Ou seja, guarda os 10 mandamentos. É uma lógica simples. Então, pastor, o que isso tem a ver com a igreja verdadeira? Ou seja, a igreja, para ser verdadeira, ela precisa, no seu corpo doutrinário,
guardar os 10 mandamentos, e esse texto que usam como argumento para não guardar um deles, que é o sábado, porque os outros eles não têm muito problema, até concordam, está relacionado à principal característica vinculada a Apocalipse capítulo 17. Porque a igreja verdadeira, ela tem a grande característica, guardar os mandamentos, e os mandamentos são 10. Passa, por favor, lá o próximo texto. Veja bem, agora nós vamos trabalhar com alguns textos aqui, que eles estão relacionados a essa questão da característica lá. Olha esse texto aqui, ó. Mateus, volta um pouquinho aí no capítulo 12, é um outro argumento que eles usam para dizer que este quarto mandamento não é necessário que nós guardemos mais. Então, aqui, capítulo 12, versículo 9 em diante, encontraram aí? É uma história conhecida, diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Aos que respondeu: que dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, cair na cova, não fará esforço tirando dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, olha os homens da lei aqui, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele para como lhe poderiam tirar a vida. Muito bem. Então, veja bem, alguns usam esse texto aqui para dizer: está vendo, pastor, vocês guardam o sábado porque vocês dizem que 10 mandamentos é uma característica da igreja verdadeira, e por isso que vocês guardam os 10 mandamentos, e vocês se institulam a igreja verdadeira, e inclusive com base no quarto mandamento. Então, usam esse texto para dizer o seguinte: olha, Jesus trabalhou no sábado, então nós estamos liberados. Vou fazer uma outra pergunta lógica, e vocês são inteligentes. Veja bem, se porventura Jesus não fosse guardador do sábado, esses homens estariam acusando Jesus de transgredir o sábado? Não. Tem uma pessoa que não é guardadora do sábado. Aí eu vou dizer assim: por que você está transgredindo o sábado hoje? Ela não guarda o sábado. Não tem lógica eu acusar uma pessoa de transgredir o sábado, sendo que ela não é guardadora do sábado. Então Jesus era guardador do sábado, tanto é que estavam acusando. Então veja bem, e Jesus, o que ele faz aqui? Ele dá aqui um dos princípios importantíssimos de como guardar o sábado, que não é o assunto de hoje. Numa próxima ocasião, vou falar sobre isso, como guardar o sábado, na questão dos detalhes ali, o valor espiritual que tem da guarda do sábado. Mas não é esse assunto, senão a gente sai fora aqui do nosso grande objetivo. Por que estou usando esse texto aqui? Porque esse texto, Jesus, ele, através desse texto, deixa para nós um grande argumento de fato, ele era guardador do sábado. Então, se Jesus era guardador do sábado, ele estava recomendando que guardasse o sábado. A única diferença é que ele diz aqui que eles deveriam fazer o bem nos sábados. E aqui ele estabelece um princípio importantíssimo de como guardar o sábado de forma equilibrada, que não é o assunto de hoje. Então veja bem, se Jesus guardou o sábado, por favor, passa lá o outro texto. Esse texto também é muito conhecido de todos nós. Só para a gente relembrar aqui, vamos lá no livro de Tiago. Avança um pouquinho aí, próximo do livro de Apocalipse lá. Tiago capítulo 2, versículo 10, famosíssimo esse texto aqui, entre aqueles que estudam a Bíblia, nos estudos bíblicos, e assim por diante, diz assim, acharam aí? Tiago capítulo 2, versículo 10, porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se nós lêssemos no original, seria mais ou menos assim: se você guarda 9 mandamentos, e você deixa de guardar um, é como você não guardasse nenhum. Mais ou menos isso, a ideia dentro do original aí. Então, veja bem, qual que é a essência aqui? Nós temos que guardar os 10 mandamentos. Pastor, o que tem a ver esse texto com a igreja verdadeira? Porque a guarda dos 10 mandamentos é a grande característica da igreja
verdadeira, dita lá pelo apóstolo João em Apocalipse. Então, esse argumento de que nós devemos... não, veja esse assunto, aquele outro assunto, porque veja esse texto de Gênesis lá. Alguns dizem o seguinte: não, o sábado é um assunto muito antigo, ele foi dado a Moisés lá. Aí você vai lá no livro de Gênesis, você volta um pouquinho aí, e você percebe que esse também é um argumento que não tem lógica. Capítulo 2, versículo 2 a 13, você também conhece muito, né? Diz ali, capítulo 2, versículo 2 e 3, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia do 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então veja bem, o sábado não foi estabelecido e dado a Moisés no povo de Israel e no deserto. Ele foi dado na criação. Então dizer que foi uma situação dada lá a Moisés, que isso é uma coisa ultrapassada, não é verdade. Deus, na criação, Ele estabeleceu esse princípio da guarda do dia do sábado. Então, a igreja, para ser igreja verdadeira, que é o nosso assunto, esta igreja, no seu corpo doutrinário, precisa de, como característica principal, guardar os mandamentos. E os mandamentos são quantos? São 10 mandamentos. E então esta ideia de que este mandamento, que é o único que é tremendamente questionado, né, pela grande maioria, é exatamente o 4º mandamento. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu tiro um desses mandamentos, eu descaracterizo a igreja da igreja verdadeira, porque Apocalipse diz, para ser verdadeira, tem que guardar os mandamentos. E os mandamentos são 10, e inclusive o sábado. Certo? Só para a gente recapitular aqui, passa por favor o próximo texto lá. Também é conhecidíssimo de vocês, eu estou só dando uma pincelada aqui, porque eu quero chegar na conclusão que eu tenho em mente aqui. O livro de Mateus, capítulo 5, 17, está lá. Capítulo 5, versículo 17, que é um texto conhecido também de todos nós. Aparece aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São palavras do próprio Jesus. Então, esta ideia de que é um outro argumento, não, na verdade, isso foi abolido, porque está no Velho Testamento, né? Então não há necessidade mais, essa coisa do sábado lá é uma coisa muito antiga, é desnecessário. O próprio Jesus está dizendo aqui, apareceu novamente a expressão lei aqui, Pentateuco, que já inclui o próprio Êxodo, e depois os profetas. Então eu não vim para mudar, porque alguns dizem, não, porque é Velho Testamento. Na verdade, o Novo Testamento, ele é quase que uma repetição, uma nova versão do Velho Testamento. Quase tudo em termos de princípio, de forma direta, nós encontramos no Novo Testamento. Então o Novo Testamento, ele é praticamente uma repetição do Velho Testamento, em termos de princípios. Então está aqui a palavra do próprio Jesus, dizendo que ele não veio mudar. Bom, se ele não veio mudar, então não podemos tirar dali o 4º mandamento, que o 4º mandamento está relacionado aos 10 mandamentos, e essa é a grande característica da igreja verdadeira. Então, a igreja, para ser verdadeira, ela não pode sair dizendo que foi abolido e coisa e tal e tudo, então está lá registrado na Bíblia. Próximo texto, por favor, já estamos terminando ali para a gente avançar lá. Livro de Romanos, são textos na mesma sequência, com a mesma ideia da questão do 4º. Eu estou enfatizando aqui a questão do 4º mandamento, porque é o mandamento que foi esquecido, menosprezado em termos de obediência, as pessoas não dão importância a ele. Capítulo 3, versículo 31, também é bem conhecido, né? Um questionamento de Paulo, diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Por quê? Porque as pessoas dizem, não, nós estamos agora na era da graça. Então, esse negócio de guardar mandamento é bobagem, né? São 2 mandamentos só. Jesus diz, ama a Deus e o próximo como a ti mesmo, está tudo resolvido. Agora nós estamos vivendo no tempo da graça, não precisa mais se preocupar com essas coisas. E aí Paulo diz, não é bem assim. Nós não anulamos nada. Nós simplesmente estamos dizendo de que
A lei, os mandamentos continuam. Pastor, mas eu tenho uma fé tão grande, a minha fé é fantástica. Eu creio no sacrifício de Cristo como meu Salvador. E isso para mim basta, tudo resolvido. Legal, maravilha, isso é ótimo, isso é importante, isso é básico. Mas isso não anula o fato da existência dos princípios. E a questão da obediência aos princípios. E inclusive, que é a nossa enfatização aqui, é a questão do sábado, porque ele está lá. Ele está lá no 4º mandamento. E se eu tiro ele de lá, eu me complico. Porque Apocalipse diz, para ser a igreja verdadeira, precisa de guardar os mandamentos. E os mandamentos são 10. Não são 9, não são 8, não são 7. São 10. Então eu preciso de entender que continua. Por isso estou enfatizando a questão do sábado, porque as pessoas, não, já foi abolido. Não, foi no tempo de Moisés. Não, é no tempo da graça. E a Bíblia diz que não é assim. Passa o próximo, por favor, lá. Nós vamos ali no livro de Apocalipse. Esse texto aqui, ele é interessante, também é conhecido, no capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 18. E também o 19. Apocalipse 19, versículo 18. Não, é 22, está errado aí, por favor. É capítulo 22, 18 e 19. Eu errei na digitação aí. Apocalipse 22, 18 e 19. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Claro que esse texto, como aplicação primária, é o livro do Apocalipse. Mas como princípio, podemos usar para as Sagradas Escrituras toda. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nada deve ser tirado e que nada deve ser acrescentado. Então, se eu não posso tirar e nem acrescentar, significa que o 4º mandamento da lei de Deus não deve ser tirado dali, ele deve ser obedecido. E se ele é obedecido, ele faz parte de um conjunto de mandamentos que a Bíblia coloca como a principal característica da igreja verdadeira. Para ser igreja verdadeira, precisa, eu estou enfatizando, porque está o 4º mandamento e as pessoas têm dificuldade com relação à guarda dos 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado. Muito bem, passa o próximo lá. Esse texto ali de São João, volta um pouquinho ali. São João, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 15. Diz ali: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a guarda dos mandamentos, ela está intimamente ligada com a vida do cristão. Mas quantos mandamentos? Essa é a pergunta, estou repetindo o tempo inteiro. Por quê? Quantos mandamentos? 10 mandamentos. Porque já vimos que não foi abolido, já vimos que não foi escrito para Moisés e tal, está lá em Gênesis. Já vimos ali em Tiago que se a pessoa tirar um é como não guardasse nenhum. Então, na verdade, é necessário que nós guardamos os mandamentos. Se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. Lembra do primeiro texto lá que apareceu em Mateus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Então, o amor está envolvido. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu guardo os 4 mandamentos. Se porventura eu guardo os 4 mandamentos, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando eu guardo os outros 6 mandamentos, consequentemente, eu amo o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo de verdade e na prática, então, eu guardo os 6 mandamentos. Não tem como fugir. Está registrado. Não há argumento para dizer, não, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é necessário mais. É impossível.
Tudo bem, fazem e falam e assim por diante. Então, trabalhei com esses textos vinculado à questão dos mandamentos. Todos eles aqui têm uma relação com os mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos são a grande característica, Apocalipse 17, capítulo 12, versículo 17, que a igreja no seu corpo doutrinário, para ser verdadeira, e é esta que o diabo está perseguindo, é essa que ele vai perseguir, é essa que ele vai criar conflito, é essa que ele vai criar problema. Para quê? Porque eles guardam os mandamentos. Os seus remanescentes, os seus seguidores, guardam os mandamentos. E os mandamentos são 10. Então, a igreja, para ser verdadeira, ela precisa, no seu corpo doutrinário, esta igreja precisa ensinar de que nós devemos guardar e obedecer os 10 mandamentos. A obediência está em jogo. É uma questão de obediência. Eu não quero avançar mais aqui pelo tempo, só vou citar apenas, tem outros textos ali, mas veja bem, lembra do texto lá de Caim? Caim e Abel. Deus pediu que fossem feitos sacrifícios. Então, Abel foi lá e levou um cordeiro, derramou o sangue e ofereceu a Deus. E Deus aceitou o sacrifício. Caim foi lá e pegou umas frutas das melhores, bonitas cereais e tudo que ele tinha lá, e levou lá e ofereceu a Deus. E Deus não aceitou. Era o de melhor. Ele estava sendo sincero. Tudo bem. Só que ele não estava sendo obediente, porque o sistema sacrificial, o princípio do sistema sacrificial é cordeiro, é sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É claro. Então, o que acontece? Envolve a obediência. Obediência a quê? Aos mandamentos, aos princípios. Para que eu faça parte da igreja verdadeira, eu devo ser obediente aos mandamentos, no plural. E os mandamentos são 10. E por ser 10, eu não posso tirar nenhum e nem outro, nem menosprezar a um e nem outro. São 10 mandamentos. Se eu tenho na minha igreja, no corpo doutrinário, os 10 mandamentos e obedeço os 10 mandamentos, então eu posso dizer que a igreja está dentro do processo bíblico e é a igreja verdadeira. Então, não me interprete mal, você que está assistindo aí, porque agora com a internet a gente, às vezes, fala para a gente longe aí, né? Não me interprete mal, não me rotula de petulante, mas hoje, baseado na Bíblia, no que nós estudamos e que nós aprendemos, eu tenho que declarar que no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo e Itararé, do que nós estudamos aqui, que se encaixa dentro da expressão igreja verdadeira, é a igreja adventista do 7º dia, enquanto ela for fiel a esses princípios. Ah, pastor, mas você está sendo corajoso, né? Você está fazendo uma declaração contundente, dizendo sim. Por quê? Porque é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que diz: o diabo estava perseguindo, fazendo guerra contra a igreja. Que igreja? Pelo capítulo 12, a conclusão já é que é a igreja verdadeira. Do capítulo 17 é a outra. Agora, as características dos seguidores e do posicionamento dessa igreja é que guarda os mandamentos de Deus. E os mandamentos são 10. Por isso que eu acabei enfatizando a questão do sábado aqui, porque algumas pessoas, elas dizem, não, veja, e tal. Não. Guarda os mandamentos de Deus. Então, enquanto a igreja adventista, ela manter no seu corpo doutrinário os 10 mandamentos como princípio de regra e fé para ser seguido e obedecido, ela será a igreja verdadeira. O dia que ela não fizer isso mais, ela deixa de ser. Porque é bíblico e é simples. Então, eu quero terminar aqui fazendo um apelo para mim e para você. A grande maioria, talvez, para quem eu estou falando aqui na igreja e pela internet, já são adventistas, membro dessa igreja e batizado. Então, pastor, por que você pregou isso hoje à noite? Eu preguei porque não basta você uma vez acreditar, uma vez passar pelo tanque batismal, uma vez acreditar
de que esta igreja, pelo que você estudou, é a igreja verdadeira. Você precisa de permanecer nessa igreja. Você precisa de cada dia mais se convencer e encher o seu coração de convicção de que esta igreja é verdadeira. Por quê? Porque ela tem a grande característica. Qual característica? Não aparece, não está escrito aqui. A igreja verdadeira, a igreja adventista do sétimo dia. E aí se parecesse um histórico aqui, né, do nascimento da igreja e tudo, a linda história. Não tem nada, não tem nada. Mas quando Apocalipse diz o seguinte, que esta igreja ela é perseguida pelo diabo e ela tem uma característica dos seus seguidores, dos seus remanescentes, que guarda os mandamentos, e os mandamentos são 10, e pela graça de Deus, esta igreja tem no seu corpo doutrinário, então eu posso declarar isso sem nenhum problema. E o que eu preciso de fazer hoje? O que você precisa de fazer? O que nós precisamos de fazer hoje? É, ao sair daqui, você ao desligar o seu aparelho aí, você dizer, Deus, me ajude a permanecer fiel aos princípios, aos mandamentos, obediente aos mandamentos. Não simplesmente por obedecer, por uma questão como os fariseus faziam lá, mas porque eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos. Se eu amo o meu próximo, eu guardo os mandamentos. Então, é baseado neste amor. É o amor de Deus. Então, Senhor, me ajude a continuar sendo fiel. E se porventura eu estou falando para alguém que ainda está em dúvida para que igreja ir, para que igreja participar, que instituição aqui na terra participar, eu convido você a participar da igreja adventista, porque a Bíblia diz que aquela que tem no seu corpo doutrinário os 10 mandamentos como princípios, essa é a igreja. E enquanto a igreja adventista tiver os seus princípios, ela será. Então, eu convido você a participar dessa igreja, a você a se batizar, você a realmente se tornar membro dessa igreja, porque por enquanto, pelo que eu sei na Bíblia, eu posso declarar ela é a igreja verdadeira. Então, eu gostaria que você tivesse a oportunidade, assim como qualquer um outro culto, qualquer um outro assunto, você pudesse dizer para Deus hoje à noite, Senhor, eu preciso sair daqui mais convicto, na certeza de que eu faço parte desta igreja e eu preciso de permanecer firme nessa igreja, fiel a esses princípios até o final, pela graça de Deus. Por quê? Porque eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, eu estou tentando viver esses princípios pela graça de Deus, porque eu amo a Deus e amo o meu próximo. Eu vou convidar aqui a irmã para cantar uma mensagem especial, e eu gostaria que você, enquanto ela estiver cantando, eu gostaria que você pudesse tomar a sua decisão e dizer para Deus, Senhor, eu quero manter firme neste caminho, eu quero pedir ao Senhor que me ajude a ser fiel aos princípios, aos 10 mandamentos, que é, de fato, a grande característica da igreja verdadeira nessa terra, e quero aguardar o Senhor com grande esperança para nos buscar pela graça de Deus. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte
confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, encerrando. Grande Deus, nós te louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá a certeza, a convicção de que pertencemos a uma igreja que tem no seu corpo doutrinário a guarda dos 10 mandamentos. Obrigado porque a guarda dos 10 mandamentos é a grande característica da igreja verdadeira. E por isso nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos ajude para ser obedientes. Não simplesmente por obedecer de forma mecânica, mas porque te amamos, amamos o nosso próximo. E acima de tudo, nós temos convicção e certeza de que o Senhor um dia virá para buscar a sua igreja nessa terra. Aceita a nossa decisão de permanecermos firmes nos teus caminhos até aquele grande dia. Aceita a nossa decisão de sermos obedientes aos teus mandamentos. Aceita a nossa decisão de ensinar aos outros esses mandamentos. E pela tua graça, junto conosco, levarmos o máximo de pessoas para herdar a vida eterna contigo. Senhor, aceita a nossa decisão. Eu coloco cada uma delas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.